Estamos lendo o livro de Gênesis, capítulo 28. Isaque, pois, chamou a Jacó, e o abençoou, e ordenou-lhe, dizendo: Não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que herdes a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, o qual foi a Padã-Arã, e Labão, filho de Betuel arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Ora, viu Esaú que Isaque abençoara Jacó, e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá mulher para si, e que abençoando-o lhe ordenara, dizendo: Não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. E que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram mais aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú a Ismael, e além das mulheres que já tinha, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Partiu, pois, Jacó de Berseba, e se foi em direção a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto, e tomando uma das pedras do lugar, e pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. Então sonhou. Estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra. Dilatar-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo de que te tenho falado. Ao acordar Jacó do seu sono, disse: Realmente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que pusera debaixo da cabeça e a pôs como coluna, derramando-lhe azeite em cima, e chamou aquele lugar Betel. Porém, o nome da cidade antes era Luz. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer, e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Estamos lendo o livro de Gênesis, e agora vamos ler capítulo 29. Então pôs-se Jacó a caminho e chegou à terra dos filhos do Oriente. E olhando viu ali um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas junto dele. Pois desse poço se dava de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra no seu lugar sobre a boca do poço. Perguntou-lhe Jacó: Meus irmãos, de onde sois? Responderam eles: Somos de Harã. Perguntou-lhes mais: Conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Perguntou-lhes ainda: Vai ele bem? Responderam: Vai bem.
E eis ali Raquel, sua filha, que vem chegando com as ovelhas. Disse ele: Eis que ainda vai alto o dia, não é hora de se ajuntar o gado. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Responderam: Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem, e seja removida a pedra da boca do poço. Assim é que damos de beber às ovelhas. Enquanto Jacó ainda lhes falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porquanto era ela quem as apacentava. Quando Jacó viu a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou-se e revolveu a pedra da boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Então Jacó beijou a Raquel, e levantando a voz chorou. E Jacó anunciou a Raquel que ele era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. Raquel, pois, foi correndo para anunciá-lo a seu pai. Quando Labão ouviu essas novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e o levou à sua casa. E Jacó relatou a Labão todas essas coisas. Disse-lhe Labão: Verdadeiramente tu és meu osso e minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. Depois perguntou Labão a Jacó: Por seres meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia, e o nome da moça, Raquel. Leia tinha os olhos enfermos, enquanto que Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó, porquanto amava Raquel, disse: 7 anos te servirei para ter a Raquel, tua filha mais moça. Respondeu Labão: Melhor é que eu a dê a ti do que a outro. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por causa de Raquel, e estes lhe pareciam como poucos dias, pelo muito que a amava. Então Jacó disse a Labão: Dá-me minhas mulheres, porque o tempo já está cumprido, para que eu a tome por mulher. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar, e fez um banquete. À tarde, tomou a Leia, sua filha, e a trouxe a Jacó, que esteve com ela. E Labão deu a sua serva Zilpa, por serva a Leia, sua filha. Quando amanheceu, eis que era Leia, pelo que perguntou Jacó a Labão: Que é isto que me fizeste? Porventura não te servi em troca de Raquel? Por que então me enganaste? Respondeu Labão: Não se faz assim em nossa terra. Não se dá a menor antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo trabalho de outros 7 anos que ainda me servirás. Assim fez Jacó, e cumpriu a semana de Leia. Depois Labão lhe deu por mulher sua filha Raquel. E Labão deu sua serva Bila, por serva a Raquel, sua filha. Então Jacó esteve também com Raquel, e amou a Raquel muito mais do que a Leia, e serviu com Labão ainda outros 7 anos. Viu, pois, o Senhor que Leia era desprezada, e tornou-lhe fecunda a madre. Raquel, porém, era estéril. E Leia concebeu e deu à luz um filho, a quem chamou Rúben. Pois disse: Porque o Senhor atendeu a minha aflição, agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho, e disse: Porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também este, e lhe chamou Simeão. Concebeu ainda outra vez, e deu à luz um filho, e disse: Agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Portanto lhe chamou Levi. De novo concebeu, e deu à luz um filho, e disse: Esta vez louvarei ao Senhor. Por isso lhe chamou Judá, e cessou de ter filhos. Estamos lendo o livro de Gênesis, e agora vamos ler o capítulo 30. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse:
Porventura estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do ventre? Respondeu ela: Eis aqui minha serva Bila. Recebe-a por mulher, para que ela dê à luz sobre os meus joelhos, e eu deste modo tenha filhos por ela. Assim lhe deu a Bila sua serva por mulher, e Jacó a conheceu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Julgou-me Deus, ouviu a minha voz e me deu um filho, pelo que lhe chamou Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu à luz um segundo filho a Jacó. Então disse Raquel: Com grandes lutas tenho lutado com a minha irmã, e tenho vencido. E chamou-lhe Naftali. Também Léia, vendo que cessara de ter filhos, tomou a Zilpa, sua serva, e a deu a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Léia, deu à luz um filho a Jacó. Então disse Léia: Afortunada, e chamou-lhe Gade. Depois Zilpa, serva de Léia, deu à luz um segundo filho a Jacó. Então disse Léia: Feliz sou eu, que as filhas me chamarão feliz, e chamou-lhe Azer. Ora, saiu Rubens nos dias da ceifa do trigo, e achou madráguas no campo, e a trouxe a Léia, sua mãe. Então disse Raquel a Léia: Dá-me, peço-te, das madráguas de teu filho. Ao que lhe respondeu Léia: É já pouco que me hajas tirado meu marido? Queres tirar também as madráguas de meu filho? Prosseguiu Raquel: Por isso ele se deitará contigo esta noite pelas madráguas de teu filho. Quando, pois, Jacó veio à tarde do campo, saiu-lhe Léia ao encontro e disse: Hás de estar comigo, porque certamente te aluguei pelas madráguas de meu filho. E com ela deitou-se Jacó naquela noite. E ouviu Deus a Léia, e ela concebeu, e deu a Jacó um quinto filho. Então disse Léia: Deus me tem dado o meu galardão, porquanto dei a minha serva, meu marido. E chamou ao filho Issacar. Concebendo Léia outra vez, deu a Jacó um sexto filho. E disse: Deus me deu um excelente dote. Agora morará comigo meu marido, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou-lhe Zebulon. Depois disto, deu à luz a uma filha, e chamou-lhe Diná. Também lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a tornou fecunda. De modo que ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: Tirou-me Deus o opróbrio. E chamou-lhe José, dizendo: Acrescente-me o Senhor ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: Despede-me, a fim de que eu vá para o meu lugar e para a minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, para os quais te tenho servido, e deixa-me ir, pois tu sabes o serviço que te prestei. Labão lhe respondeu: Se tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo, pois tenho percebido que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: Determina-me o teu salário, que te darei. Ao que lhe respondeu Jacó: Tu sabes como te hei servido, e como tem passado o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda tem se multiplicado abundantemente, e o Senhor te tem abençoado por onde quer que eu fui. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Insistiu Labão: Que te darei? Então respondeu Jacó: Não me darás nada. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os escuros entre as ovelhas, e os malhados e salpicados entre as cabras. E isto será o meu salário. De modo que responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário assim exposto diante de ti. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e escuro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Concordou Labão, dizendo: Seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas,
tudo em que havia algum branco, e todos os escuros entre os cordeiros, e os deu nas mãos de seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes, de estoraque, de amendoeira e de plátano, e descascando nelas riscas brancas, descobriu o branco que nelas havia. E as varas que descascara, pôs em frente dos rebanhos, nos coxos, isto é, nos bebedouros onde os rebanhos bebiam, e conceberam quando vinham beber. Os rebanhos concebiam diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e fez os rebanhos olhar para os listrados e para todos os escuros no rebanho de Labão. E pôs seu rebanho à parte, e não pôs com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos bebedouros diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Mas quando era fraco o rebanho, ele não as punha. Assim, as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E o homem se enriqueceu sobremaneira, e teve grandes rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos.